É isso aí, pessoal. Começando aqui um projeto do Papo de Legista, trazer para vocês aí discussões de artigos e, enfim, sobre medicina legal, obviamente, ou sobre outros temas que envolvam a medicina legal indiretamente, que seja. Mas o intuito é divulgar um pouco, né, mais do conhecimento e de uma forma que a gente aprende muito na faculdade de medicina, né, que é através de apresentação de artigos, né? E a gente tem muitos artigos interessantes na nossa medicina legal brasileira mesmo, né? Claro que trarei artigos também de fora, óbvio, mas vou dar o esse, esse ponto de partida com ciência tipicamente da nossa terra, né? E por sinal de pessoas muito confiáveis, né? Da colega Thalita Zerbini, né? Que é uma ex-residente, né? Produziu esse artigo muito interessante na revista do Departamento de Medicina Legal, né? Da USP, né? Do departamento da nossa, da onde a gente fez residência, né? Essa revista Saúde, Ética e Justiça, tem uns artigos bem bacanas lá. Recomendo que vocês deem uma procurada. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição, claro. E aproveito para convidá-los, né, a dizer se vocês gostaram da ideia, se vocês curtiram, curtam, né, compartilhem, comentem aí se vocês gostam da ideia de trazer aqui alguns artigos para a gente debater e conhecer, né? E se vocês aprovarem, eu vou dando continuidade aí nessa empreitada, nessa ideia, né? Agora, dando início nesse caso, nesse artigo, eu trouxe esse artigo que é muito recorrente, né, na prática pericial, especialmente na perícia previdenciária, obviamente, né? Seja judicial, seja administrativa, aquela que está inserida dentro do contexto do INSS ou mesmo dos regimes próprios de previdência, estados, municípios, enfim, que é a questão da aposentadoria por invalidez, né, em portadores de doença renal crônica, mas não só isso, aqueles que são submetidos a transplante renal. É uma demanda muito frequente, eu pego direto isso na Justiça Federal, né, e que traz alguns questionamentos que geram dúvidas, obviamente, né. E esse artigo ele fala muito sobre esses aspectos principais, o que determina se de fato aquela pessoa tem uma incapacidade que gera uma incapacidade total e permanente, né, no caso, ou não, né? Então a gente vai ver isso nesse artigo que está muito interessante, muito bacana para a gente conhecer, né? Bom, de qualquer forma, né, dentro da introdução, né, desse estudo, a gente tem alguns aspectos que são fundamentais, né, e de relevância, que no caso, o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica, a gente aprende devidamente, né, que é uma perda progressiva e lenta da função renal, né? Ela tem essa característica mandatória para ser uma doença renal crônica que diferencia de uma insuficiência renal aguda, por exemplo, né? Essa perda progressiva da função renal, né? Então é um diagnóstico sindrômico, por assim dizer, né? A gente tem estágios funcionais que determinam a doença renal crônica, né? Então a gente tem estágio 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Claro que do 0 o mais o menos grave, o 5 o estágio terminal, né? Então a gente tem para uma doença renal crônica diversas causas, né? Dentre elas, que o artigo bem pontua, a questão da glomerulonefrite crônica, hipertensão arterial, né, de longa data, aquela grave, de difícil controle, o lúpus, né, uma doença autoimune muito prevalente no nosso país, né, que tem aí um comprometimento muitas vezes renal importante que causa, né, repercussões funcionais significativas, inclusive a doença renal crônica, né, os rins policísticos,
né? Então a gente tem uma quantidade imensa de doenças que levam à doença renal crônica, que no caso, como eles bem pontuaram acima, por definição é um diagnóstico sindrômico. Ou seja, tem um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam esta entidade clínica, mas tem causas específicas que levam a doença renal crônica, como por exemplo essas e muitas outras, né, que podem levar a esse desenvolvimento, né, dessa doença. Quando a gente está falando de doença renal crônica, a gente tem que lembrar que os tratamentos eles são basicamente com o intuito de substituir a função renal, entre aspas, né? Entre aspas, mas na prática, né? Ou seja, não tem muita opção, ou é transplante renal, você substitui esse órgão por um outro, de uma pessoa viva ou mesmo de uma pessoa morta, mas o interessante do transplante renal é justamente isso, né? Que você consegue fazer um transplante de um doador vivo, né? E que facilita muito em alguns aspectos, né? Até pela compatibilidade imunológica, né? Que não vem ao caso, mas que tem muitos pormenores, né? O sistema HLA, que é fundamental, né? Nessa compatibilidade, né? De doador e receptor. Mas dentro dessa situação de indicação de transplante renal, a gente tem que lembrar que existem algumas fases para isso. Existe a fase terminal e a fase pré-terminal, né, da doença renal crônica, para que tenha indicação de transplante, que é a última etapa, né. Ter um clearance de creatina menor que 20 ml por minuto, né. Isso é um índice estimado, né, na época. Lembrando que essa é uma referência de um artigo que não é tão atualizado, mas o ponto aqui é para a gente avaliar a discussão em referente à capacidade, né? Que é claro que esses parâmetros constantemente vão mudando, mas no geral o principal se mantém, né? O conceito para a questão da avaliação da capacidade laborativa se mantém, né? Além do fato de ser um tratamento de bom custo-benefício, né? Porque para o paciente é vantajoso. Você substitui, você retoma uma função renal que aparentemente aquela pessoa já estava perdendo com o seu próprio rim, né? Você substitui, então você dá uma perspectiva, um prognóstico muito melhor para aquela pessoa, né? E tem um dado muito interessante desse artigo que ele fala uma estatística, de novo, né, mais antiga, de 2012, mas que é muito relevante, né? No ano de 2012 a gente teve 172.609 aposentadorias por incapacidade permanente em decorrência de doença renal crônica. Para você ver como essa doença é extremamente prevalente na nossa população, né? E causa uma repercussão social muito significativa, né? Para além disso, a gente tem que lembrar, né, que é importante sempre a gente, quando está estudando um artigo, entender o seu método, né? Nesse caso, se tratou de uma revisão bibliográfica, né, de base de dados Lilac, Cielo, né, que são em língua hispânica, né, português, o PubMed, né, que é a maior base de dados, né, que tem artigos de diversas línguas, né, e a utilização de descritores, ou seja, os termos de busca nessas bases de dados foram essas aqui. Então, insuficiência renal crônica, transplante renal, seguro por invalidez, porque a gente tem que lembrar que esse termo, o termo aposentadoria e INSS é uma coisa brasileira, né? Mas em outros países a gente está falando de seguro. O INSS é um seguro, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, por isso esse termo seguro por invalidez, né? Para que a gente consiga, para que no caso, né, as autoras encontrassem artigos que fossem de outros países, né? Qualidade de vida, benefícios de aposentadoria, né? E os descritores em inglês, renal insufficiency chronic, kidney transplantation, insurance disability, quality of life and pensions, né? Que seriam os equivalentes, né? Esses em português. No caso, foi uma revisão bibliográfica, né? Então, o que elas encontraram? Elas selecionaram artigos dos anos de 2002 até 2012, certo?
Além, é claro, da legislação nossa, né? A Lei 8.203 de 91 e suas alterações subsequentes, né? O decreto número 3048 de 1999, né? Todos eles contemplando essa questão da incapacidade, né? O que teve de resultado de discussão nesse artigo? O importante dentro desse contexto, né, de incapacidade por doença renal crônica é identificar o tipo de nefropatia, né? Por quê? Porque isso também implica em prognóstico, né? É fundamental a gente entender numa perícia que envolva a capacidade laborativa é seu prognóstico, porque muitas vezes, no caso da doença renal crônica, o prognóstico é desfavorável em estágios muito avançados, onde não se tem saída, ou a pessoa vai ficar sempre em hemodiálise, ou diálise peritoneal, enfim, em diálise, ou vai para transplante, né? Então, é importante entender que nefropatia é essa especificamente, né? Se ela é grave, né? A avaliação da capacidade em si, ela envolve diversos conceitos, né? Diversos elementos, né, para nossa avaliação, e isso depende, claro, da atividade que essa pessoa exerce, né? Porque tem situações em que a doença renal crônica, por si só, não gera incapacidade, né? Em serviços em que, por exemplo, a pessoa trabalha num serviço meramente administrativo. É diferente de uma situação em que a pessoa exija um trabalhador braçal, um trabalhador rural, né, que está ali exposto a uma demanda energética alta, né, de hemodinâmica alta, né, sobre condições de clima desfavorável, né, é completamente diferente a demanda fisiológica, né, biomecânica nesses casos, né? Então é importante a gente ter isso em mente. O transplante, né, é bom lembrar que, como eu já até comentei, né, de doador vivo ou cadáver, né, a gente tem o caso do doador vivo, é um procedimento eletivo, né, é mais fácil, entre aspas, no sentido de logística, né, mas tem que ter tanto um quanto o outro a compatibilidade HLA, né, que é imunológica, e dos cadáveres são aqueles mais doentes em estágio mais terminal, né, que está na fila do transplante, né, como popularmente a gente conhece, né. Além disso, um ponto muito importante a ser considerado nesse tipo de avaliação, né, de capacidade laborativa por doença renal crônica em um paciente, no caso, periciado, transplantado, a imunossupressão, porque muitas vezes é preciso, muitas vezes não, sempre, né, é preciso imunossuprimir esse paciente, esse indivíduo, para que ele não tenha rejeição do transplante, ou seja, que o seu próprio sistema imunológico ataque as células daquele rim e destrua ele. Por quê? Porque, em resumo, para o nosso sistema imunológico, aquele rim é um corpo estranho, ou seja, ele é um órgão, né, no caso, um tecido que não é nosso. Então, o nosso sistema de defesa ataca ele. Simplesmente isso. Então, é preciso, no pós-transplante, uma imunossupressão para evitar a rejeição, que é um dos grandes problemas do tratamento de transplante, não só renal, qualquer transplante, né? Então, isso é fundamental no tratamento e também na avaliação de capacidade laborativa, porque quando você imunossuprime esse indivíduo, a gente está facilitando muitas vezes o aparecimento de infecções secundárias, né? Então, se ele se expõe a agentes biológicos, por exemplo, um profissional da saúde, é uma situação peculiar, né? Então, enquanto ele estiver em imunossupressão, não é recomendável que ele esteja trabalhando, por exemplo. Cada caso é um caso, mas estou falando aqui de um ponto de vista geral, né? E de que o tratamento com imunossupressão pressupõe isso, né? E, de fato, é a melhor alternativa de tratamento para a doença renal crônica, porque ela é definitiva, né? Você recupera, você tem um rim que está doente, coloca um saudável. Resolvido o problema, entre aspas, né? E tem uma definição que é muito importante, porque quando a gente fala de nefropatia, né, geradora de incapacidade,
a nefropatia grave, ela isenta de carência, ou seja, o segurado, ele não precisa de estar, ele não precisa estar no período de carência para ter o direito se ele for portador comprovado, né, de nefropatia grave. E o que é nefropatia grave, né, no caso? Nefropatia leve é quando o estágio 1 e 2 são os estágios iniciais, de 0 até 5. Então, 1 e 2 é estágio de nefropatia leve. O grave é a partir do 3, né? Só que o 3 quando acompanhado de sintomas, né? E o 4 e 5 daí já é mais uma situação mais dramática, né? Então você já tem um comprometimento de fato. E aí certamente você terá sintomas nesses casos, né? O 5 é a fase terminal, né? Então, os primeiros 6 meses para transplante é aquele mais crítico, de maior risco de rejeição, né? Então é um ponto importante a gente levar em conta que esse artigo traz para a gente, né? Além disso, consequentemente, né, como tem esse risco maior, o suporte assistencial é maior. Então esse periciado, no caso, ele vai de fato, nesses primeiros meses pós-transplante, necessitar de internações, perdão, de maiores intervenções terapêuticas, pode ter complicações. Então é um período mais delicado, né, que tem que ser lembrado como incapacidade total e temporária, né, claro, de acordo com o que tem no prontuário e tudo mais, né? Mas a imunossupressão por si só ela é um risco para algumas funções, especialmente aquelas que estão sob risco biológico. Situações que você não tem exposição a esse risco, não tem esse problema, né? Essa situação que pode gerar uma incapacidade por conta do risco, né? É importante lembrar isso, que gera muita confusão, né? Que só pelo fato de estar imunossuprimido gera incapacidade por si só, não. Né? Então o que o artigo conclui, né? Ele diz que devidamente, né, com base na situação de pós-transplante e de função renal, de funcionalidade mesmo excretora, né, enquanto indivíduo, após 6 meses do transplante com uma taxa de filtração glomerular de pelo menos 45 ml por minuto, tá ok, essa pessoa está capaz para o trabalho, né? Qualquer função, a priori, né? Qualquer função. Por quê? Porque passou esse período mais crítico de imunossupressão, teoricamente não tem mais a necessidade do uso de manutenção dessa imunossupressão. Isso é importante, porque se tiver que manter é outra situação, né? Mas é relevante esse ponto, né? E a avaliação de imunossupressão versus a função da pessoa. Se a pessoa tem um maior risco de infecção secundária, exposta a risco biológico, você vai ter que ponderar isso, né? E a reabilitação, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes, e isso é de praxe e que gera muita confusão, uma coisa é o papel do médico perito, outra coisa é o médico do trabalho. Existem situações em que um médico perito tem sua limitação. Nós estamos ali para avaliar capacidade de trabalho, que é diferente de aptidão para o trabalho. É importante lembrar que existe essa diferença de conceito, né? A aptidão de trabalho está envolvendo o conceito, o conhecimento do médico do trabalho responsável, porque ele sabe exatamente o posto de trabalho e que atividade aquele profissional, aquele trabalhador vai exercer. Ele pode ser inapto para aquela função, mas capaz de realizá-la. Capacidade para o trabalho, como define a Associação Médica Americana, né, no guideline dele, né, de trabalho e de incapacidade, é que a capacidade para executar uma atividade até o limite fisiológico, certo? Então, capacidade é uma coisa, aptidão para o trabalho é outra. Então, a reabilitação profissional, muitas vezes, ela fica, né, necessária em algumas situações, às vezes não, vai depender da função que aquele trabalhador exerceu, mas que também o papel da medicina do trabalho é fundamental, de readaptação ao posto de trabalho, né, a atividade que aquela pessoa exerce. Então, a princípio era isso. Eu queria trazer esse artigo que eu achei muito interessante, muito presente na rotina, né,
da, da medicina legal, especialmente na área previdenciária, né? Os colegas que atuam com isso se deparam certamente com essa situação. Eu recomendo demais esse artigo, ele é muito interessante, vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou, compartilha, curte aí, comenta o que você achou, se você quer que eu traga outros artigos. E deixa aí alguns canais, não deixa de seguir o Papo de Legista no Instagram, se inscreve aí no canal. E também tô no Spotify, deixando alguns episódios agora de podcast lá. E também, se você não adquire o livro Medicina Legal e Perícias Médicas, que eu e a Cris escrevemos pela editora Gen, deixo aí o QR Code para você conhecer o trabalho. Muito obrigado.